Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá chamar o Sidney. Hoje é a nossa 17ª Brain Live. Vamos ver. Conseguiu? Sim. Quase. Quase lá. Entrei. Ê, Entrei. ê, Consegui. conseguiu, isso aí. Ah, consegui. Então, Apanhando um pouquinho pessoal, da tecnologia, mas deu bom. certo. Ó, tá entrando bastante gente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos aqui, eu e o Sidney, né? Um querido, né? Uma pessoa maravilhosa. E hoje, olha só, nós vamos falar sobre filmes de animação em sala de aula com o nosso maravilhoso Sidney, que ele é a capacitação dele. Ele é magistrando, né? Pedagogo, desenhista, ilustrador, quadrinista. Olha só quantas especificações, hein? Especialista em neurociência e educação. Apaixonado por animação. Estúdio Goblin, Disney, Pixar e DreamWorks. Uau! Parabéns! Seja bem-vindo para nossa Brain Live. E aí, Sidney? Como você descobriu esse dom artístico em você? Olha, acho que como a maioria das crianças, né? Eu era muito pequeno, eu gostava de desenhar. Sempre pegava um papel e estava riscando alguma coisa. E eu gostava de desenhar personagens. Os meus personagens favoritos, né? Naquela época, 40 anos atrás, né? Era Pica-Pau, Pernalonga, Patolino. E aí eu começava a desenhar e falava, poxa, gostei disso. Isso é legal, é gostoso, me distrai, me anima. E então eu comecei a desenvolver essa habilidade. O, assim, estudar mesmo desenho só depois da vida adulta, né? Não levei como estudo. Antes era puro lazer, pura diversão. Curti meus personagens favoritos. Que bacana, muito bem. Sabe que eu também, quando eu era pequena, eu gostava naquela época, tinha, sabe aquelas balinhas que chamava Ah, frigel? Bem sim, antiga, da nossa época mesmo assim. E vinha umas figurinhas do Looney Tunes, sabe? sim, E aí Looney eu pegava, Tunes. porque tinha um álbum, tudo. Eu sei que eu não sei como minha mãe providenciou aquele álbum lá e a gente ia colando. A cada balinha era um personagem daquele lá. E aí eu pegava sulfite, porque eu também tenho bastante habilidade para desenho. Eu aumentava, eu ampliava. Fazia os desenhos, fazia sombreado, porque eu sempre gostei de fazer sombreado, e nunca ninguém me ensinou a fazer isso daí, porque eu Olha, gostava e aprendi a fazer sozinha. E na época não tinha esses vídeos, YouTube, nem celular. Meu primeiro celular foi o quê? Com 18 anos praticamente, né? Porque quando começou o BCP, lembra do BCP? nossa, Tá claro? Tá claro? lembro. Pois é, mais ou menos isso, né? Isso denuncia a idade. Exatamente, é. Mas é bom não falar, né, Cid? Então, eu ampliava, e eu gostava, eu passava um tempão também fazendo essas, criando, né? Muito bom. Aham. E desde quando você começou a praticar esses desenhos? Depois você fez alguma especialização? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, mas, em 2014, mais ou menos, né, já adulto, já trabalhando, já, eu senti uma espécie de um vazio, né, um vazio. E aí eu resolvi que eu falei, eu vou fazer um curso de desenho. E comecei a fazer um curso simples, bem baratinho, uma escola baratinha, mas boa, uma escola muito boa, né? Fiquei muito amigo do proprietário, tudo. E só que aí a coisa foi tomando uma dimensão maior, que eu falei, poxa, isso aqui não é só para me divertir, eu posso fazer algo mais com isso, né? E aí eu comecei a fazer desenho, comecei a me arriscar no digital, aí eu peguei uma outra escola que era uma escola profissionalizante e estudei mais 3 anos, né? Nessa outra escola eu me formei como ilustrador, as técnicas de ilustração. Também trabalhei com
com história em quadrinhos, né? Produzi uma história em quadrinhos e fiz mais uma especialização em desenho, né? Não são cursos acadêmicos, né? Não formam com pós-graduação nem nada, mas para a área da, da, de- do artista, a área artística de desenho, são cursos excelentes para o mercado de trabalho. Que ótimo. E há mais ou menos quanto tempo você testou ou testa, né, essa prática desses desenhos, e aí que você começou assim a pensar depois de formado, né? Trazer isso para Uhum. a sala de aula. Como você ligou tudo isso? Então, por que que acontece? Toda pessoa que desenha, toda pessoa que gosta de desenhar, ela tem geralmente algum traço, algum perfil de personagem que ela curte mais, né? E como eu falei no começo, eu desenhava os personagens que eu gostava. E eu gosto muito de filme de animação. Eu gosto muito de animação. A animação que dizem que é para criança, né? Mas quando você vai ver as histórias, você fala, "Isso não é tão para criança." É. Mas eu sempre gostei muito de animação, muito. A Disney, adoro ver filme da Disney. Os estúdios Ghibli também, que não é oriental, né? Não são aqui ocidentais, vídeos ocidentais. E não só as grandes produções, os- as animações, as séries animadas de desenho, que passa para criança também. E aí o que acontece? Do desenho que eu faço, copiando, eu comecei a acompanhar muito de perto filmes de animação. Porque aí eu queria parar o filme para desenhar o personagem. Então eu corria o filme, parava num ponto, gostei dessa pose. E ia tentar passar ela para o papel. Que era um dos exercícios, inclusive, que eu fazia no curso de ilustração, né? O professor orientava. Tá assistindo o filme, para, dá uma pausa, pega aquela cena e tenta reproduzir aquela cena, né? E aí, quando eu percebi isso, eu via que, poxa, não é só um desenho. Tem algo por trás do desenho. A história do desenho. O artista que criou esse personagem, ele pensou no quê? Uhum. O artista que criou aquele cenário pensou no quê? A equipe que trabalhou nessa série animada, nesse desenho, nesse longa-metragem, o que que tem por trás de toda aquela história, né, que encanta tanto a gente? Aí começou minha paixão pelo filme de animação. E aí eu trouxe isso para a sala de aula como um recurso para ajudar na aprendizagem dos meus alunos. Que bacana, muito bom, excelente. Olha, eu nunca parei de verdade para pensar assim, o que, né? O que a pessoa quando desenhou isso estava pensando, tudo por isso. Mas é uma coisa muito legal de se Sim. pensar. Ótimo, excelente. E essa prática em sala de aula fez você chegar assim a quais conclusões? Você começou Olha, a fazer como se fosse assim testes, é, aplicando os desenhos desses recursos, você começou a averiguar que eles tinham um resultado mais positivo, a atenção desses alunos, como conta um pouquinho. sim, porque assim, todo professor já passou filme em sala de aula, né? E aí você percebe que alguns alunos eles têm afinidade com alguns personagens, com algumas histórias. E em alguns momentos na sala de aula eu acabava pegando e fazia desenho na lousa com eles, né? Falei, gente, eu vou desenhar aqui rapidinho. Uma Mônica, um Cebolinha, um Mickey. E Uhum. eles arregalavam o olho assim, né? E falavam, nossa, como é que faz um negócio desse? Só que por trás do desenho, do traço e da magia de fazer o desenho, tem a história do personagem, né? Como eu falei anteriormente, todo artista, ele cria uma imagem, um personagem, com uma história na qual ele próprio se baseia. E aí eu percebi que quando eu ia na história do personagem, na história do filme, na história da animação, eu conseguia trazer o aluno para algumas reflexões, para alguns comportamentos, para algumas tomadas de decisões até, que nem sempre era o conteúdo que eu estava trabalhando, nem sempre era o conteúdo específico, mas que indiretamente ajudava o aluno na concentração, na aprendizagem, no relacionamento de grupo, enfim, coisas que são necessárias numa sala de aula com 30, 35 alunos, né? Eu não sei se com você já aconteceu, mas, por exemplo, comigo, né? Você vai fazer qualquer que seja um desenho, alguma coisa, uma atividade no caderno.
E aí ele sempre pergunta, mas professora, sei lá, desenhar um pássaro, alguma coisa do tipo, né? E aí eu tenho habilidade também para desenho. Então eu faço, a sala inteira fica admirado com aquele traçado, né? Fica aquela, nossa, Pro, mas ficou muito bom o desenho, né? Ou então, se você está naquele dia meio corrido, que você faz aqueles personagens só com palitinho mesmo assim, né? Ah, professora, por que que hoje você não se dedicou no desenho? Então tem essa coisa, essa comparação, né? Mas, Pro, você sabe fazer melhor. Ah, porque hoje está pressa. Hoje, vamos lá, usa a minha imaginação, né? Então eles têm mesmo, né, essa admiração pelo desenho. Eles gostam demais e a gente acaba influenciando de certa maneira, né? Bastante, Sim. bastante. Bom, vamos lá. E aí, como você usa filmes em sala de aula ou em aulas particulares? Tá. Que você usa esse recurso? O filme ele lida muito com emoção, né? Todo filme lida com emoção. Ele tem as técnicas de produção do filme, eles são para atingir você. Uhum. Então, para deixar você com raiva, deixar você com amor, fazer você sentir empatia, Tem tá? uma intenção. Então, isso é uma ação intencional. E o professor tem uma ação intencional de ensinar o seu aluno. Eu preciso Uhum. garantir a aprendizagem, né? Então, eu uso como eu falei anteriormente, eu uso o filme como um recurso que dá a volta. Ele dá a volta na aprendizagem. É como se ele circulasse o aluno e ajudasse ele a se concentrar. Eu tenho 3 experiências com filmes de animação que foram fantásticas na aprendizagem. Na aprendizagem, Ah, né? Por exemplo, eu tenho uma série animada bem antiga que eu assisti em casa na TV Cultura com os meus filhos, que era o Cyber Chase. Não sei se alguém que conhece, se alguém viu. O Cyber Chase coloca aí, é uma. põe a mãozinha, o pessoal que está assistindo a gente, põe a mãozinha. Quem assistiu, viu? Põe nos comentários aí, põe o dedinho. Isso E aí. o Cyber Chase é uma série animada que conta a história de 3 garotos que eles estão no nosso mundo, o mundo real, e por uma questão de tecnologia, eles acabam migrando para o mundo tecnológico, né? Então eles conhecem, por exemplo, eles conhecem a placa-mãe, né? Então, e a placa-mãe é um termo da tecnologia. E lá a placa-mãe foi contaminada pelo hacker. O hacker é um personagem. E o hacker tenta destruir a placa-mãe para dominar o mundo virtual. E a tarefa deles é enfrentar o hacker, resolvendo várias questões matemáticas. Então, tem um episódio que eu usava muito com os meus alunos, que era o episódio de simétrica. Eles tinham que enfrentar resolvendo questões de simetria, que é um assunto matemático. Então eu ensinava simetria para alunos do 5º ano, mas de uma maneira mais agradável, tranquila. E quando eu entrava depois no conteúdo com o material, era mais tranquilo para eles. Eles entendiam, é verdade, porque no episódio tinha um exemplo que mostrava da simetria axial, da simetria tal, da simetria assim. Então ficava mais tranquilo. Então eu garantia a aprendizagem posterior usando o vídeo anteriormente como introdução, Legal. né? Lembrando que o vídeo, o filme, ele tem que ser o quê? Uma ação intencional do professor, né? A- a- Às, às vezes parece que o professor está passando o vídeo só para passar, mas não. E aí eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre as intervenções, né? Eu tenho mais 2 exemplos bacanas aqui que dá para falar sobre as intervenções e aí fica até claro como que você pode usar, já pode usar uma animação na sala de aula, Nossa, perfeito, muito bom. Quais né? temáticas são possíveis de se trabalhar a partir de animações? Então, você falou um pouquinho, né, essa introdução da matemática, essa parte da Uhum. ciência, né? Tem mais alguns outros exemplos para a gente entrar nessa várias temáticas, né? Tem, não, assim, dá para entrar em várias temáticas. O que eu gosto de ressaltar primeiro é que o professor, o educador, o psicólogo, o psicopedagoga, o adulto, o pai, a mãe, né, precisa entender como que ele lida com o filme de animação, né? Como que ele vê o filme de animação primeiro. Você precisa olhar e tentar descobrir onde que esse filme te toca, onde que essa animação te toca, né? Porque, por exemplo, tem 2 filmes
que eu utilizei são longa-metragens, Uhum. que é o Divertidamente e a Universidade Monstro, né? Fantástico, Ah, adoro. ó, Divertidamente ele já é um filme famoso porque fala a respeito As emoções, né? e das emoções, e é exatamente nesse ponto que eu vou tocar. E a Universidade Monstro fala de uma escola, né? São os monstros na universidade se preparando lá para a escola de susto, onde eles iam se tornar os assustadores, né? Quem gosta de filme está entendendo tudo que eu estou falando. Aham. Quem não, quem não assiste, não assistiu animação, eu É. falo, Quem vai pelo correr menos assistir que tem você vai filho entender. pequeno, né? Desses mais Sim, antigos. sim. E aí, se você deixar, eu já vou comentar a experiência que eu tive com o filme Universidade Monstro. Aham. A Universidade Monstro, eu tinha uma sala no pós-pandemia, então foi a primeira turma pós-pandemia que que estava na sala presencialmente o dia todo. Tá? E assim, como eles ficaram muito tempo longe da escola, eles tinham dificuldade para se entender naquele ambiente de novo, né? A escola requer uma postura, requer uma atitude. A escola você se senta na cadeira, no banco da escola. Você não se senta do mesmo jeito que você senta no sofá da sua casa. É diferente. Você, Tem toda uma você, norma de conduta, né? De sim, regra. isso. E é uma norma que ela já estava interiorizada na cabeça de todo mundo antes da pandemia. Todo mundo entendia como funcionava. E quando a gente voltou da pandemia, a gente se viu tendo que ensinar tudo isso de novo. Que, né, que na escola, apesar de chamar corredor, você não vai correr no corredor. Você vai caminhar no corredor. E, bom, enfim. Então, eu estava com uma sala bem complicada, exatamente nisso. Uhum. Eles não tinham atenção, não tinham foco, não conseguiu se centrar no momento da aula, por mais estratégias que eu usasse. E também não conseguiu trabalhar em grupo, eles não conseguiam trabalhar em conjunto, eles não tinham noção de grupo, eles não tinham noção de sala, nem de grupos formados. E a Universidade Monstro, ela traz uma situação muito parecida com essa, que os monstros têm que se unir para desenvolver uma tarefa e se garantir no curso que eles queriam fazer. Só que eles eram monstros completamente desestruturados, eles eram totalmente diferentes e eles não eram assustadores. E eles queriam para a escola de susto. O primeiro desafio deles, eles tiveram que participar do campeonato, como grupo. E eles não conseguiram. Porque os dois, o mais inteligente e o mais forte, abandonaram os outros que não tinham tanta experiência para trás. Eles conseguiram uma vitória, só que eles foram sozinhos. Ou seja, o grupo não conseguiu. E aí que vem o primeiro ensinamento. Na hora que chegou nessa parte que o juiz do filme fala para eles que eles não ganharam, que eles perderam a Sim. prova, eu dou a pausa no filme e aí eu paro e pergunto para a sala: por que que eles perderam? É a minha intervenção, né? Só que essa primeira intervenção é uma intervenção de reflexão. Então eu não espero a resposta deles. Eu falo, só pensa. Por que que eles perderam? Deixa um tempo de silêncio e aí eu continuo o filme. E aí vai aparecendo as outras equipes chegando e elas conseguindo o prêmio. E aí depois eu volto e pergunto: por que que as outras equipes conseguiram se eles foram os primeiros, mas as outras equipes ganharam, né? E um aluno ou outro começa a perceber, eles estavam juntos. Era uma equipe. Quando chegou nesse ponto do filme, eu parei, eu não continuei o filme nesse dia. Sim. Porque aí a reflexão era, opa, entenderam, é isso, Aham. né? No próximo dia, no outro dia da sessão, eu falei, a gente vai continuar o filme daquele ponto que nós paramos. E nós vamos para uma outra situação. E aí, esse grupo ele vai se transformando no meio do caminho, no meio de cada atividade que eles vão executando, até que eles se formam um grupo de verdade. E os alunos vão percebendo isso. Até que alguém na sala comentou: prof, mas é igual a gente. A gente não está conseguindo fazer nada junto. Falei: ó, oh, que legal. E eu não precisei dar bronca, eu não precisei chamar atenção, eu não Olha, precisei ficar gastando meu verbo. você vê, com um desenho, uma animação, assim, vai da sua criatividade, né? Do seu objetivo, do seu foco. Você puxou, não, minha sala, eu tô precisando agora, nesse momento, trabalhar essa questão de emoções. Eles acabaram de voltar de uma pandemia. E realmente, porque dentro de casa, eles estão com aquela eufóricos, pode fazer o que quer dentro de casa, né? Porque a gente lidou, acabou lidando com vários lares.
né, nesse momento de pandemia. Então, tinha criança que realmente estava prestando atenção na aula, tinha criança que não. Tinha criança que saía correndo, não estava nem aí, não fazia lição, por mais que a gente ficasse olhando nas telinhas, né? Então, para você trazer, voltar esse comportamento, fantástica, fantástica essa intencionalidade através de um desenho, com trechos, não precisa passar o filme todo, né? Então, Uhum. são trechos, e a cada trecho você vai trabalhando essa intencionalidade, no caso ali, comportamental. Que é super, hoje, Exatamente. tá? É super tendência, né? Você trabalhar esses aspectos socioemocionais com os alunos. E assim, é o índice, por exemplo, de demissões em empresa, a pessoa tem até capacitada, tem ali, nossa, vários títulos, isso e aquilo, mas ela não sabe lidar em grupo, né? Conversar com os colegas de trabalho, resolver da melhor forma. Então, é um dos pontos hoje, né, para até demissão em algumas Exato. empresas. Então, assim, é muito importante. E a gente começa trabalhando isso lá com os pequenos, né? Mesmo, e vai trazendo isso. Muito, muito, muito. Foi, Amanda. Foi sim, Amanda. E assim, é uma questão até que eu sempre falo com algumas pessoas que conversam comigo sobre isso. A culpa, não é que tem uma culpa. Os alunos não são culpados. Não. É uma situação. É uma condição que saiu do nosso controle e estava posta na sala de aula. Tinha que resolver. Tinha que resolver. E o que acontece? A partir do momento que eles conseguiram entender isso, melhorou assim pelo menos uns 30% o trabalho em sala de aula. Porque quando eu falava, vamos formar um grupo, eles sabiam e formavam rápido. As mesas se movimentavam rapidamente. Quando eu falava, gente, ó, nós somos uma sala inteira, né? Vamos colaborar. Eles perceberam. E isso automaticamente afetou a atenção, afetou o comprometimento. E aí, quando eu Ex- com atenção e com comprometimento, eu consigo seguir com os conteúdos. Exato. E não gerou nenhum estresse. Não foi aquela coisa impositiva. Não, porque tem que ser assim. Eles entenderam, né? Então, eles mesmos já iam organizando o grupo, isso e aquilo. E outra coisa que você colocou muito bem. Cada personagem de desenho tem uma história. Os nossos alunos também têm uma história, não é verdade? Cada um Sim. deles tem ali o seu lar, a sua família, o como a educação é para eles. Então, assim, tem coisas que de repente a gente está achando assim meio anormal dentro de sala de aula, né? Olha o comportamento desse aluno, olha como é que senta, olha como é que faz isso, olha como é que faz aquilo. Mas será que lá dentro da casa dele ele realmente é uma pessoa organizada? Como é que está o quarto? Como é que está isso? Será que tem pessoas que, em todo esse processo, no crescimento, pontuou, ensinou com carinho, com amor? Não é verdade? Lógico, tem uns que são mais ali desleixados, né? Mas alguns valores a gente já pressupõe que já venha com isso de casa, mas nem todo mundo tem. Então eu achei assim riquíssimo esse exemplo que você colocou, que cada personagem, né, na animação, na história, no história em quadrinho, tem a sua história. E assim é dentro de sala de aula, né? Foi muito, muito, muito bom. Parabéns. Bom, Inclusive, até comentando rapidinho sobre isso, sim, desculpa te interromper, uma coisa que eu adoro no stream da Disney é porque eles têm vários shorts, né? Aqueles vídeos sim. curtinhos, com algumas histórias curtas. E além deles, eles têm outros vídeos que se baseiam em como o filme foi produzido, em como o short foi produzido. E vem toda a trajetória, como que a pessoa pensou no personagem, nas cenas, o que estava por trás. E aí você percebe que os personagens que nós mais amamos são baseados em pessoas e situações reais. Por isso que a gente se identifica. Exato. Ele gera conexão, né? Na hora você Sim. fala, nossa, poxa, essa atitude aqui eu também faço, né? Então, Uhum. muito, muito, muito bacana. Bom, vamos lá.
Quais Hum, temáticas são possíveis de se trabalhar a partir de uma animação? Então, a gente viu, por exemplo, matemática, vimos também o uhum, aspecto socioemocional, que você citou muito sim. bem. Você acha que temas, por exemplo, em história, geografia, dá para a gente fazer essa conexão também? Porque às vezes você pega conteúdos de quarto, quinto ano, não são assim conteúdos assim, até mesmo história, muito agradáveis, né? E assim, até o vocabulário que vem no livro didático não condiz muito com a realidade do aluno. Talvez utilizando essas técnicas de criar mesmo alguns personagens, colocar essas características, seria assim uma ideia, talvez uma sugestão, né? Você já tem alguma vivência para estar colocando aí para gente? Olha, eu já trabalhei com um livro, nós trabalhamos na equipe que eu trabalho, na escola, nós trabalhamos com o livro As Barbas do Imperador. Sim. Esse livro, conta a história do Brasil, né, do Dom Pedro II, do nascimento dele até, eu não lembro agora até onde vai, que a gente não chegava até o final do livro, Uhum. totalmente, sempre. Mas ele focava principalmente na questão da escravidão, nesse trecho, em como que o imperador se tornou imperador, todo o processo, enfim. E esse mesmo livro, ele foi transformado em animação que está no YouTube, então a gente consegue acessar pelo YouTube. Ai, que legal. Isso. E aí o que acontece? Você consegue tratar a história com desenho, né? O livro mesmo é um calhamaço enorme, ele é grosso. Sei. Esse livro foi transformado em quadrinhos e os quadrinhos foram transformados em animação. Legal. Então, quando você pega a animação e você vê as cenas, é uma animação simples, né? Não é uma produção Disney, não é uma produção DreamWorks. Sim. Ele é todo episódios, mas você consegue trazer o aluno e pensar, olha, por exemplo, a viagem histórica do navio da família real para o Brasil. Ele relata como é que foi essa viagem, né? Então fala das dificuldades, fala do tempo, e aí vem a música que eles colocam de fundo, o sotaque português que coloca no personagem, remete o aluno para aquela situação e para aquela época. Uma época sem telefone, sem celular, sem motor a gasolina, combustão, enfim, é movido a vela. Então, você consegue entrar nessa visão por causa de uma animação, que é Nossa, diferente do livro, que é diferente do quadrinho, que tem uma outra não linguagem, parece e que é diferente do livro original. essa ludicidade, né? Para eles é super importante, porque por mais que, por exemplo, os alunos em quarto, quinto ano, que já são mais velhos, já são pré-adolescentes, né? Os interesses vão ficando outros, né? Sim. Mas a animação desperta o interesse, ele começa a entender visualmente o que é que estava acontecendo naquela época, as características de tudo, né? É Uhum. muito, Isso. muito, muito bom. Bom, O, pode, pode falar. não, porque eu ia comentar, né? Eu comentei um pouquinho a respeito da música, né? Da fala, do sotaque. Os filmes, eles trazem alguns elementos muito fortes do cinema, né? Então, a maneira que o desenhista monta um cenário, ele tem uma intenção. Ele quer te fazer olhar para um ponto na tela, né? Você tem a tela lá na sua frente, bonitinha assim, encaixadinha, e ele usa a postura do personagem, ele usa os elementos e as cores e as músicas e a movimentação para te obrigar a olhar para uma direção. Um exercício que você pode fazer assistindo um filme, quando você for assistir ele pela segunda ou terceira vez, olha para o ponto que você não olhou. Olha para o lado mais ignorado da tela. Você vai achar alguns elementos ali escondidos que são interessantes para cada história. E por que você não percebe da primeira vez? Porque a música, o movimento do personagem, as cores utilizadas na cena, obrigam você a sempre olhar para o ponto que o artista quis, o ilustrador quis, o desenhista quis, o diretor da animação quis. Nossa, muito bom. Maravilha. Como um Eu sou professor, apaixonado por desenho. olha.
Não, mas assim, é bacana isso, porque tem coisas que a gente realmente não percebe, né? E tudo, se você for ver, até mesmo jogos aí pelo computador, as crianças não saem da telinha, isso, aquilo, computador, tudo tem uma intenção por trás, né? O Tudo. quanto desperta aqueles gatilhos de você não querer parar e acaba sendo até viciante, né? Exato. E tudo Exatamente. tem muito. Você vê, começa, por exemplo, numa história em quadrinhos, numa animação, você fala assim, nossa, é uma coisinha de criança, intencional, uma bobeirinha, né? Mas o quanto, né, estudos fazem com que esses gatilhos despertem a atenção, que seja do leitor, que seja quem esteja assistindo, tem tudo tem uma intenção. Tudo tem uma intenção por trás, né? Exatamente, E você, exatamente. como um professor, pode iniciar um trabalho, um projeto baseado nessa animação? O que você indicaria como professor? Olha, como eu falei anteriormente, tem que ser uma ação intencional, né? O professor tem que ter um motivo para usar o filme. Então, não é qualquer filme, não é qualquer animação. É comum, às vezes, a gente chega na escola, né, e uma professora comenta e fala, eu usei filme e tal. Para isso, que legal, vou passar também. Legal, não tem problema passar. É super bacana passar. Só que assim, se for para passar, para o aluno assistir, para chegar em casa e falar que, eu vi filme hoje na aula, a mãe vai falar, ué, assistir filme, assiste em casa, né? Exato. Então, o professor, o ideal é ele ver o filme antes, é o ideal, tá? Eu sei que nem sempre é possível fazer o ideal, mas o ideal é o professor ver o filme antes, conhecer o filme antes e pensar onde que eu vou encaixar esse filme e qual a necessidade desse filme, qual a necessidade desse filme, né? Por exemplo, eu até comecei atrás sobre o filme Divertidamente, e aí uma situação que aconteceu que eu precisei do filme Divertidamente. O que é o filme? É a mente de uma adolescente, de uma pré-adolescente, ali 10, 11 anos. E ela lida com. Ela tem. Cada sentimento tem uma personalidade na cabeça dela. Então tem 4 personagens. É a alegria, a nojinho, o medo, a tristeza. Mentira, 5. Tem a raiva. A Sim. raiva, né? E durante toda a história da Harley, da personagem, a alegria está dominando. Uhum. E qual é o período que a alegria domina? Do nascimento, do crescimento, as coisas que ela vive, as boas lembranças, né? E vai criando as memórias bases dela. Até que chega uma situação diferente, inusitada, eles têm que mudar de cidade. E aí algo estranho acontece. A personagem Tristeza começa a se manifestar. Começa a se Uhum. manifestar. Ela começa a querer pegar nas memórias, né? E ninguém deixa, porque ela é triste. Não, você não pode ficar triste, ninguém pode ficar triste, né? Sim. Não deixa ela ficar triste. Senão, porque se ela tocasse nas memórias base da Harley, aquela memória se tornar uma memória triste. Se Sim. fosse uma memória triste, ela sente tristeza, e a alegria não podia deixar isso. Enfim, o filme vem com uma série de situações, aventuras e tal. E agora, voltando para a minha realidade de sala de aula, por que que eu coloquei isso? Por que que eu usei esse filme? Eu tinha uma aluna, há muito tempo atrás, eu vou chamá-la de Joaquina. Eu nunca tive aluna Joaquina, então ninguém vai se identificar. Uhum. A Joaquina, ela estava vivendo uma situação na casa dela muito triste, e eu não sabia. Eu não sabia. Era uma aluna que me enfrentava, era uma aluna que chamava atenção, uma aluna que eu estava no meio da sala explicando, ela levantava e assumia a sala, começava a falar, brincar. E ela, e assim, ela não, ela causava terror no lado positivo, porque ela animava a sala. Ela deixava todo mundo feliz, todo mundo animado. Só que assim, ela fazia isso no momento que eu precisava da atenção da sala, né? E assim, eu tinha momentos que eu chegava bem firme com ela e colocava na situação, olha, eu sou o professor, você é aluna, eu tenho que dar aula, você tem que assistir a aula. Vamos trabalhar, vamos, né? Só que chegou um momento que não deu mais certo. Aí eu falei, não tá funcionando, eu preciso mais. Chamei a mãe para conversar. Aí a mãe me relatou a história que estava por trás. Eles estavam passando por um divórcio. E a menina estava afastada do pai, ela só viu o pai a cada 15 dias, né? E aí a mãe comentou,
que ela achava que a filha estava com esse comportamento porque ela não queria ficar triste. Sim. Hum. Eu falei, opa, já tem um filme para isso. E aí, o filme, nesse caso, eu passei o filme inteiro, só que eu passei o filme em pedaços. Né? Eu separava a parte do dia para passar um pedaço do filme. Sim. E a a minha pergunta para reflexão é, eu falava para eles, presta atenção o que está acontecendo agora. E era exatamente a alegria e a tristeza, a tristeza querendo chegar na memória e a alegria tirando. A tristeza querendo chegar, a alegria tirando. Até que num determinado momento do filme, a tristeza consegue resolver um problema com a tristeza. Ela fez um outro personagem ficar triste e a alegria sacou. Falou, poxa, depois que ele ficou triste, ele ficou bem. Por quê? Porque ele viveu a tristeza dele, ele viveu aquele momento, curtiu a tristeza, sofreu, respirou, vamos em frente. Aí a alegria percebeu, a tristeza é boa. Foi na hora que eu parei o filme e eu perguntei pra sala, gente, a tristeza é ruim sempre? Aí o menino falou, não, pô, no começo do filme eu achava que era, mas agora não, porque se ele não ficasse triste, ele não ia conseguir se recuperar, né? E aí, passei o filme, fui trazendo essa discussão, até que os alunos, toda a sala concordou. Como eu já tinha combinado com a mãe, eu falei assim, eu posso conversar com ela sobre o seu divórcio e do pai dela? Aí a mãe falou, me autorizou, podia. No momento da fala, eu chamei ela, a Joaquina, e conversei. Eu falei, Jô, vem cá. Você viu seu pai esses dias? Ela falou, não. Você tá triste? Aí ela falou, eu tô bem, eu tô ótima, eu tô bem, tô super bem, tô animado, tô feliz. Aí eu falei, tá mesmo? Lembra do filme? Aí ela parou, pensou, deu dó, porque o olho dela encheu de lágrima. Entendi. Aí eu falei assim pra ela, Feijô, fica calma, tá bom? Ó, tudo bem ficar triste. Tudo bem ficar triste. Você tá com saudade do seu pai, não é? É. Aí ela ficou de costas pra sala, né? Eu fiquei de frente pra ela, ficou de costas pros colegas. Uhum. Coloquei assim a mão no rostinho dela, falei, ó, tudo bem, vamos cá. Você quer lavar o rosto, quer ir no banheiro um pouquinho? Ela foi, se organizou e voltou, né? E eu falei, Jô, qualquer coisa que você quiser me contar sobre isso, você pode contar, tá bom? Mas ó, tristeza, a gente precisa. Foi uma comanda que eu dei pra ela. Em outro dia ela retorna, ao passado alguns dias ela retorna e fala pra mim, pô, sabe aquele negócio que eu tava sentindo? Eu falei, hoje eu não tô sentindo mais, porque eu vi meu pai ontem. Ah, que legal. Mas aí ela falou pra mim, ah, mas se amanhã eu sentir, tudo bem, né? Eu falei, tudo bem, faz Oh, parte. que E lindo. assim foi. E aí todo mundo tava perguntando, poxa, mas você é professor, você tem que estudar matemática, ciências, história, geografia, como é que você fez com tudo isso na sala? Mas aí eu consegui ensinar as outras coisas, porque ela não interrompia mais. Exato. Ela não Exato. precisava ela não precisava fazer força para ser feliz. Quando ela ficasse triste, ela sabia que ela ia olhar para mim e eu ia falar, vai lá, bebe uma água. E ela ia voltar e ia ficar bem. A gente enquanto professor, né? Muitas coisas evoluíram, mas eu acho que a escola ainda, ela ainda precisa evoluir bastante. Por mais que tenham diversos estudos, parará, métodos e todos, mas assim, a gente costuma, enquanto a gente está ali dentro da escola, a falar só sobre a matemática, o português, a preocupação com notas, isso e aquilo, mas assim, a parte dos sentimentos, das emoções, de nomear o que eu estou sentindo, não é verdade? Porque Sim, tudo isso é o componente essencial para a aprendizagem. Então, não basta só o ser humano estar bem alimentado, né? Ir lá frequentar a escola, ali bonitinho, penteadinho, né? Com uniforme bonitinho, pronto, estou pronto para aprender. Não, voltando lá para o que a gente comentou. Cada ser humano tem a sua história. A gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa. E assim, nunca tem ninguém que para falar, ou quando tem assim, superficialmente, numa aulinha, numa outra coisinha assim, mas eles não nomeiam os sentimentos. O que é que eu estou sentindo agora? O porquê que eu estou sentindo isso? Ou, né, situações do dia a dia para ele aprender a lidar com isso. Saber o que, não, isso daqui realmente sou eu que estou achando muita coisa. Eu não estou num dia muito legal.
né? Eles saberem isso. Então, a criança, por mais. Os pequenos, então, nem se fala, né? Os pequenininhos, de Não, até imagina. terceiro ano, gente, do infantil até terceiro ano, chora, ou então fica pulando, ou não para na sala. São os mais diversos comportamentos. Agora, quando eles já entram nessa pré-adolescência, e não só numa situação triste como essa, a fase hormonal. Porque nessa faixa etária, quarto, quinto ano, onde começa aquela explosão de hormônio, eu costumo falar, por exemplo, em reunião de pais, né, que eu sei exatamente quando as meninas vão menstruar, né? Porque começa a briguinha o tempo todo. É aquela coisa de porque a menina ela fica rancorosa com a outra, né? Ela guarda aquela mágoa. Então, e começa a chorar o tempo todo, daqui a pouco já tá com raiva. Então, assim, aquela oscilação de humor, você fala, é bem típico daquele período, né, pré-menstrual. Então, se ainda não ficou mocinha, vai ficar, porque elas ficam assim. E as mães chegam assim, ai, não sei mais o que fazer com essa menina, porque hora tá rindo, hora tá chorando, hora. Então, é assim. E com os meninos também, de uma forma diferente, mas. Então, são esses olhares, né? Então, o olhar do professor, olha, eu estou identificando isso, agir dessa maneira. Olha um recurso excelente, extraordinário que o Sidney está brilhantando a nossa live hoje, né, para trabalhar dentro de sala de aula. Porque esse aluno, por mais que ele tocasse aula lá, que fosse matemática, história, não ia aprender. E é porque essa criança tem dificuldade, não tem capacidade para aprender, não. Porque ela estava vivenciando uma coisa que ela não estava sabendo lidar com aquela emoção, era uma coisa muito forte, né? Então, a nossa maior matéria-prima em sala de aula são vidas, são vidas. E tudo é uma composição, né? Então, se você não tá bem, também a cabecinha tá lá focada na aula, ela tá pensando nas coisinhas que estão acontecendo lá na casa dela, que sejam brigas, que sejam diversas outras coisas, ela não vai aprender, né? Então, olha, foi excepcional a sua ideia, a sua sugestão aí, né, com o filme. E assim, esse olhar do professor, de você ter uma intenção para passar o desenho, né? Então, assim, a gente às vezes acaba vendo, eu vou passar um desenho e tá tudo certo, né? Então, não é isso, é você ter uma intenção, você assistir primeiro, né? Antes de aplicar. Às vezes você até olha lá, tá lá baixando lá no YouTube, planejando a sua aula, esse aqui, sei lá, tá falando sobre poluição, né? Se você não assistir, eu já tive casos, por exemplo, de colegas que às vezes colocou lá, não tinha assistido o vídeo até o final, né? E às vezes tinha alguma palavra inadequada, algum vocabulário, né? Que dependendo ali de quem é o youtuber lá que gravou, acaba usando uma palavra que para faixa etária não é muito legal. Se fosse um pouquinho mais velho, né? Mesmo assim, Uhum. não, mas já é mais compreensível, né? Mas para a criança muito pequena não é muito legal. Por isso, essa dica que o Sidney falou sobre essa intenção de você colocar na sala de aula, o desenho, a animação, que seja, você assistir primeiro para depois e assim, você vai ver quais são os pontos que dá para você parar na aula, você fazer a reflexão, trazer os alunos e não só põe lá e pá, foi matéria dada, né? Muito bom, sensacional, Si. Bom, continuando, vamos lá. Hum. Você pode relatar experiências do uso de animação em sala de aula? Quais animações assim você já usou? E outra coisa, uma dúvida minha aqui. Que recurso você usa nessa animação, como por exemplo, se você vai criar um personagem, tá? De um conteúdo lá, que seja de geografia, de matemática, qualquer que seja. Você faz o desenho, você usa algum que seja algum aplicativo, algum material assim, computador? Como que você faz? Olha, eu gosto muito do papel. Eu fico entre o papel e a mesa digital para construir um personagem, Sim. né? Então, eu já tentei fazer no digital direto, né? Eu tenho a mesa digitalizadora, eu vou tentar. Não me dou muito bem.
eu tento fazer, eu vou pro papel. Aí no papel, a parte mais difícil é a finalização dele, para ele ficar aquela cara bonitinha, agradável, né? Então, geralmente eu faço o quê? Eu começo no papel Uhum. e depois eu vou pro digital, né? E para criar um personagem focado num tema, então, por exemplo, eu quero criar um personagem relacionado a parte de geografia, né? Aí eu tenho que sair do ambiente educação, entrar no ambiente ilustração e pensar como artista. Como é que o artista faz? O artista, quando ele cria um personagem, ele não cria só a figura e dá um nome. Não. Ele cria a figura, ele dá um nome, ele imagina onde mora, ele imagina quem é o pai, ele imagina quem é a mãe, ele imagina o que esse personagem gosta, o que, que ele faz. Tem coisas que não são ditas. Tem coisas que não são ditas na, numa animação de um personagem. Mas o criador já sabe de tudo. O criador já sabe de tudo. Ele tem toda a história por trás, né? Eu admiro muito o Maurício de Souza, porque ele cria os personagens. Hoje a Turma da Mônica tem os vídeos, né? A Turma da Mônica Jovem, tem as animações, né, das historinhas que eles criam. Eu conheci o estúdio Maurício de Souza, um lugar fantástico, maravilhoso, é Mesmo. apaixonante. Você não quer sair de lá. E você. O que acontece? Cada personagem tem uma personalidade que está baseada no contexto real, né? Todo mundo sabe. As meninas são as filhas dele, né? Os meninos, dois meninos são dos filhos dele, outros eram tio, uma avó, um parente, era um conhecido, era alguém que conhecia na rua. Todo mundo tem uma história. Todo personagem nasceu de uma história, né? Então, para criar um personagem baseado, você tem que pensar, tá, eu quero criar um personagem de geografia. Onde ele mora? Qual o nome dele? Por que que ele está na geografia? Por que que eu vou usar ele na geografia? Como que vai ser a roupa dele? Por que que ele usa essa roupa? Por exemplo, se ele gosta de andar na terra, ele vai usar uma bota. Um exemplo. Se ele gosta de andar ao ar livre, ele vai usar um chapéu, vai usar um boné. Agora, se ele é um cientista, se ele cuida de ciências, com certeza ele vai ter um jaleco e um óculos. Porque isso caracteriza o Exato. personagem. Com certeza ele vai ter livros de ciência. O Sim, quarto dele vai ser um quarto que vai ter alguns elementos científicos. sim. Então, tudo isso está por trás, né? Você pega E, mesmo o franjinha, né? O sim, jalequinho dele, né? Todo exatamente. o laboratório, né? Muito. Exatamente. E assim, tem várias historinhas tem vários filmes, e animações, não só filmes, né, animações que dá para usar. Por exemplo, tem produções brasileiras excelentes que passaram. Eu conheci pela cultura, tá? Mas, por exemplo, Show da Luna, acho que muita gente já conhece, Adoro. é uma, Tão é bonitinho. uma série de uma menina de 6 anos que ela é ciência pura. É ciência pura. E o legal ali, o foco, aí já não é mais para os alunos tão grandes, é um foco mais para os Sim, menorzinhos, né? Porque a Luna é uma personagem de 6 anos, é. né? E é toda questão científica, né? Eu acho que foi da Luna que teve uma. Não, não foi da Luna. Estou até confundindo aqui os episódios. Mas enfim. Tem também, por exemplo, o Peixonauta. Sim, O Peixonauta que tudo. O Peixonauta hoje, se eu não me engano, ele está na Globoplay. O Show da Luna, se eu não me engano, está na Prime. sim. E o Peixonauta toda a questão ambiental. Então você pode trazer uma discussão ambiental com crianças menores usando o Peixonauta. E são produções brasileiras, gente. Feito no Brasil, a gente daqui, a gente nossa, né? Na Netflix tem umas animações muito boas, saindo um pouco da Disney, tá bom? Saindo da Disney. A gente tem ali Klaus, que é um filme que ele conta como é que nasceu a ideia do Natal e do Papai Noel. Quem não assistiu o Klaus, assista, porque é emocionante. É emocionante. Muito bom. Olha lá a dica, pessoal. Na Netflix também tem Arlo, o Menino Jacaré, que lida com uma questão do diferente, do preconceito, fantástica. É maravilhoso, é fantástico, né? E o cinema, as animações usam uma técnica do cinema que é a jornada do herói, né? Quem quiser depois dar uma lidinha sobre isso, a jornada do herói. Quando você lê o que é a jornada do herói, você vai perceber que quase todos, se não todos, os filmes que nós mais gostamos têm esse elemento da jornada do herói, que é um personagem, que é um personagem Uhum. simples, normal.
ali, vivendo a vidinha dele. Por alguma situação, tem um desequilíbrio no mundo dele, e ele tem que migrar, ele tem que sair, e ele tem que conquistar alguma coisa para ele poder voltar para o mundo dele, no final, e resolver um problema. Klaus traz isso, a jornada do herói. Divertidamente traz a jornada do herói, porque a alegria e a tristeza, elas saem do cérebro, né? Sim, Elas vão para outras áreas da mente, e aí elas têm que voltar, e nesse caminho conhecem pessoas, desenvolvem valores, mudam crenças, aprendem e voltam amadurecidas, né? E todo exatamente. filme trabalha isso. E o aluno, na verdade, ele está numa jornada do herói. Nós estamos numa jornada do herói, né? Nós nascemos nesse mundo, nós passamos uma existência inteira aqui, e um dia nós vamos sair desse mundo, independente da crença que cada um tenha, né? Mas essa é a verdade. A gente chega de um jeito Sim, e a gente sai de outro. exatamente. Lidando com todas as emoções, né? Felicidade, Uhum. tristeza, ressignificando, voltando e vai, né? Esse aqui ainda Isso, não aprendi muito. Vai ter algumas situações que eu vou ter que aprender de alguma forma, né? claro. E assim vai. Muito bem. E aí, olha só, das nossas listas aqui, né? Você tem assim, eu acho que você até já comentou, né? Algumas dicas de filmes, de curtas, né? Você já até acabou assim falando. Conta um pouquinho para quem ainda não visitou o estúdio Maurício de Souza, um pouquinho da sua experiência, como que é lá. Que fica a dica, Ah, um super é, passeio, pessoal que está seguindo aí, é, está assistindo a é nossa super live. passeio. Eu, É uma dica, né, de saída pedagógica, de repente, isso, com os alunos, né? isso. Nossa, eu vou pedir um cachezinho lá, tô fazendo propaganda deles aqui. Isso. Mas é muito Mas, bom mesmo, né? Vamos falar a verdade. É demais. gente, Nós é que lindo, temos porque, a intenção de educar, de ensinar, de ficar como se fosse uma bolinha daquela do divertidamente na memória da criança, que ela realmente não esqueça mais de ter vivenciado uma experiência única. Lá é o local. É muito, muito bom, né, Sidney? Eu sim. fui e olha, Gente, é fantástico. Eles recebem grupos pequenos, né, uma visita toda orientada, e você circula pelo ambiente que eles estão trabalhando. Então você passa pelo pessoal que está fazendo. Eu queria lembrar na ordem, mas eu não lembro. Por exemplo, tem pessoal da arte final, sim, tem pessoal que está fazendo os roteiros, né? E lá no Maurício de Souza Produções, eles desenham com os roteiros das historinhas, elas são produzidas já em desenho, não é roteiro escrito. Ele não escreve a primeira cena, tá, não. O desenhista já desenha a posição que o personagem tá, tudo rascunhado. Aí vai para outro que vai trabalhar com a parte do acabamento, refinar aquele traço. Aí vai para outro que vai trabalhar com a parte das letras, né? Tem um dentro do padrão Maurício de Souza de cozinho. letras. E aí tem outro que vai para finalização, que vai encaminhar para impressão e as historinhas saem, né? Bem no meio do estúdio, quando eu fui, tinha um coreto, igualzinho do Chico Bento, das histórias do Chico Bento. Então você pode tirar uma fotinho ali no coreto. Tem uma parte que tem um brinquedão. E essa parte foi a que eu mais gostei, porque é um brinquedão, brinquedão mesmo, não é só pra criança, não é pra adulto. Eu me senti o máximo. Eu desci, sabe aquele escorregador que você. É um tubo que você vai descendo assim? Sim, um Eu túnel, desci né? nele. Eu desci. E foi tranquilo, eu desci tranquilo. Eu sou adulto, uns 70 e tantos, eu consegui passar. Então é um passeio bacana. Pra quem gosta de desenho, bacana. Muito, Muito bacana. muito mesmo. Bom, então assim, dentro do que a gente planejou, acho que contemplamos, né? Acho que sim. Espero aí Acho que sim. para todos os nossos telespectadores tenha sido um- uma grande live aí, tenha acrescentado para você que trabalha em consultório, para você que é professor, né? Dicas aí fantásticas do como você pode trabalhar e deve trabalhar, né? Porque assim como o Sidney colocou muito bem, ele citou muito o desenho do Divertidamente,
as nossas memórias, para quem assistiu, acho que todo mundo já assistiu Divertidamente, né? Tão gostoso. Elas são lá as bolinhas no desenho lá. Tem até a prateleira lá, a prateleira das emoções, das histórias, das experiências, né? Vivenciadas por ela. E por que não? Nós, né, profissionais da educação, acrescentar mais algumas bolinhas das experiências maravilhosas aí em nossos alunos, não é verdade? Em nossas crianças e assim vai para as pessoas também acrescentar sempre, né? Então, olha, foi maravilhoso ter conversado com você, um bate-papo, olha, maravilhoso. Viu, Sidney? Muito obrigado. Agradeço, foi muito bom mesmo. Espero que todos tenham gostado e tenham ali colocado ali mais uma dica para esses profissionais poderem trabalhar em sala de aula, em consultório, onde quer que seja, tá bom? Então, um super abraço, obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.